Pessoal, boa noite. Hoje é véspera de feriado, então a gente vai fazer algo mais rápido. Estou aqui com o Matheus, estou em São Paulo, então a Manuela está lá em Brasília e vamos ver se funciona, né, Matheus? Vai ser com emoção, porque a internet aqui em casa é complexa, então já aviso que vai ser com emoção. A Manuela está brigando comigo aqui, falando que eu tenho que fazer uma live curta. Vamos ver. E tem bastante assunto, mas eu já cortei metade, eu só fico levando bronca aqui no celular. Vamos lá. Então, eu estou com uma pastilha aqui, está passando porque estava com pigarro. Vamos lá. Tudo certo, Matheus? Tudo certo. Meus amigos falam que, eu consigo ser pior que presidente em tecnologia. Acho que a gente é ali. Então, do ponto de vista... a primeira coisa que eu quero falar foi um Twitter, até que eu estou começando também nisso. Mais para cá? Que na verdade isso é mais fácil, tá? Que é do valor. O que significa isso? Eu vou colocar aqui em verde. Significa que nós tivemos mais de 57 bilhões de reais em resgates de poupança, de depósitos de poupança. Muita gente, a maioria, basicamente todos os comentários que eu li, falaram do resgate de 63 bilhões de fundos. Mas o impacto relevante para a economia são os 57 bilhões de resgates no primeiro trimestre de poupança, contra uma captação líquida de 28 bilhões de CDBs. Vamos lá, é confuso. Então, de maneira assim bem simples. Tá tudo bem? Tá baixo? Quer que eu fale mais alto? Nossa. Tá. Então vamos lá. O que acontece? O coração dos bancos são os depósitos baratos. Depósito à vista, que paga zero, e o depósito de poupança. Quando você tem resgate desses depósitos, impacta muito o crédito imobiliário e o crédito agrícola. Por quê? Porque os bancos são obrigados a emprestar para o setor imobiliário 65% pelo menos da sua poupança. Se o banco capta 10 bi de poupança, tem 10 bi de poupança, então ele tem que emprestar 6 bilhões e meio para o segmento imobiliário de média renda, o SBPE. O Banco do Brasil é a única exceção, é a poupança verde, e esse dinheiro vai para o agro. Como houve um resgate de 57 bilhões de reais, isso significa que são 57 bilhões de reais, 65% disso, os 38 bilhões mais ou menos de 40 bi, 2/3 de 57 dá mais ou menos 38, que não vão nem para o imobiliário, nem para o agronegócio. Isso é péssimo. E isso significa, como eu falei no Twitter, que não é que esse dinheiro foi para CDB, não. Esse dinheiro foi para pagar a conta. Para pagar a conta de água, luz, gás, para pagar a fatura do cartão de crédito e para pagar, muitas vezes, aluguel atrasados. O dinheiro que normalmente migra para os CDBs são dos fundos imobiliários, porque normalmente são pessoas que conhecem mais. Mas
Como que se calcula a questão do cálculo que fica melhor para o depósito a prazo investir no CDB do que a poupança? O rendimento da poupança é isento de imposto de renda. Como esse investimento na poupança é isento de imposto de renda, o que acontece? Ele rende TR, taxa referencial de juros, que é ao redor de 2%, mais 6,17%. Então, hoje a poupança isenta de imposto de renda, voltou ou não? No YouTube travou os dois? Aham. Travaram os dois? Ou não? Instagram o pessoal tá falando que voltou, no YouTube a gente tá instável. Vocês já sabem que eu tô aprendendo aqui, gente... Ó, o pessoal tá falando que normalizou por aqui. Tá, vamos lá. Mas não pode fazer mais aqui. Né? Aqui em São Paulo a gente vai ter que achar outro lugar, porque realmente aqui em casa não dá. A gente não consegue ver a internet direito. Bem, o que acontece? Eu acho que é uma questão importante para que nós possamos explicar isso. Vamos fazer o cálculo. Quando é melhor a rentabilização do CDB versus a poupança? Importante o seguinte: se você tiver... Como é que você faz o cálculo? A poupança é isenta de imposto de renda. O CDB não é. Qual é a alíquota de imposto de renda para o CDB? Se você, a maior de todas é 22,5%. Ou seja, se você investir até 6 meses e mais de 2 anos, 15%. Então, o que você tem que calcular? É uma regra de 3 simples. Se você tem um rendimento X e você tira 22,5% dele, que é imposto de renda, tem que ser maior que 8,18%. Se você fizer esse cálculo, essa regra de 3, você vai ver que a partir de 77% do rendimento da Selic, que basicamente todo mundo tem, você vai ter mais do que 8,2%, que é maior que 8,18%. Ou seja, se você for no seu gerente e você conseguir mais do que 77% do rendimento da Selic, vale a pena, mesmo que você fique com o dinheiro parado menos de 6 meses. Já se você deixar mais de 2 anos, pode ser até 70% do rendimento da Selic. Então, praticamente sempre vale mais a pena, nessas taxas de juros, investir em CDB. Normalmente você vai conseguir entre 85% e 90%. Quem vai botar muito dinheiro consegue até 95%. Objetivamente, minha recomendação, coloca no CDB, ele tem a garantia do FGC, até R$250 mil, você tem garantia total nos bancos, e até R$1 milhão no total. Ou seja, se você tem menos de R$1 milhão para investir, pode ser até 4 bancos, e você não corre o risco de perder o seu dinheiro. Tá? Caiu de novo? Tudo certo. Me avisa aí, cara, porque cada vez que você bota o dedão aí, eu já acho que caiu. Então vamos fazer rápido. Hoje teve uma fala: se a meta está errada, muda-se a meta. O Poder 360, mas no café da manhã hoje, para cá. Então, não consigo nem entender. Quer dizer, se a meta está errada, muda-se a meta. E o presidente do Banco Central falando: regra fiscal não garante queda de juros. Que é o que eu sempre falei. Ora, eu também escrevi no Instagram uma questão bem objetiva. Vamos ver se a gente entende. Durante 1 ano e meio, a partir do começo de 2021, o Banco Central começou o aumento de juros. Foi de 2% até agosto de 2022, quando chegou a 13,75%.
Nesse meio tempo, teve a guerra da Ucrânia, que fez explodir o preço dos fertilizantes e do barril de petróleo. E ninguém estava falando de rediscutir a meta. Isso há 2 meses da eleição presidencial. Quer dizer, eu sou totalmente contrário. Se começar uma discussão de mudar a meta, acho que isso será um erro gravíssimo, porque o Banco Central ficou 1 ano e meio aumentando os juros, passando por uma guerra mundial, com graves impactos na economia, há 2 meses da inflação, da eleição. Então, por que agora se discute isso? Eu acho que é uma questão que esse Banco Central não vai fazer, até porque se mostrou técnico, e é uma coisa que só gera mais problema. E aí vamos ao terceiro ponto, que é dos fundos imobiliários, que é o que a gente veio falar. Eles perderam mais de 7 bilhões de reais, tá tudo certo aí, cara? Mais pra aí. Nesse ano, nesses 3 meses, e alguns fundos perderam mais de 43%. Então, o que tem aqui, né? Primeiro, o que é um fundo imobiliário? Para ser bem do começo. Um fundo imobiliário é um conjunto de cotistas que coloca dinheiro, normalmente, para se construir um imóvel, para alugar. Ou imóveis, agências de bancos, por exemplo, se juntam, se aporta nesse fundo sem agências, e os cotistas compram esses ativos imobiliários. E aí qual é a expectativa de rendimento, de retorno? O aluguel que se paga. Então, você quando compra uma cota de um fundo imobiliário, você tem direito ao quê? Ao rendimento, normalmente mensal, desse aluguel. Só que essa cota, ela varia todo dia, ela é listada em bolsa. E ela é inversamente proporcional à taxa de juros Selic. Quanto maior a taxa de juros, menor é o valor presente do fluxo de caixa futuro. Vamos lá. O que significa isso? Um ativo de renda fixa, um ativo de um recebível, ele vale o quanto você vai receber ao longo do tempo, descontado pela taxa de juros. Por quê? Porque se você vai receber algo pelos próximos 2 anos, aquilo que você vai receber daqui a 24 meses vale muito menos do que você está recebendo hoje. Por quê? E se você tiver deixado esse dinheiro no CDB, por exemplo, ele seria valorizado 12%, 13% por ano. Então, por causa disso, em épocas onde a taxa de juros aumenta, o valor presente diminui dessas cotas e você pode ver que os fundos tiveram perdas desde que começou o aumento de taxa de juros. Na verdade, agora, com a expectativa no segundo semestre de baixar as taxas de juros, é que essas cotas deveriam aumentar de preço, pelo efeito inverso. Por exemplo, se a taxa cair de 3,75% para 10%, o valor presente desse fluxo de caixa que você está recebendo vai aumentar. Então, quando você aumenta a taxa de juros, vale menos o que você vai receber para frente. Quando você diminui a taxa de juros, vale mais o que você vai receber para frente. Só que tem um problema grande. A gente começou falando da queda nos depósitos de poupança. Então tem menos dinheiro na economia. Empresas estão quebrando. Quase todas as montadoras deram férias coletivas. Tem menos renda na economia. Em fevereiro, voltou a aumentar a inadimplência. Então, o que significa? Que alguns desses fundos estão sofrendo inadimplência. Os ativos deles, as pessoas não estão pagando. Por exemplo, não estão pagando aluguel. Então tem menos dinheiro para ser distribuído. E alguns são piores, esses fundos. E aí é o problema, tá?
alguns fundos, o próprio gestor lançou um fundo que ele é o administrador do ativo. Esse é um risco. Por que é um risco? Porque existe um conflito de interesse. Eu lembro de um fundo imobiliário, 5 anos atrás, de um banco, que tinha um ativo. Era o prédio que foi a sede desse banco. E aí ele mudou, foi de um lugar para outro. Foi para uma nova sede. E ali passou a não ter mais aluguel. Ele deve ter feito um contrato, não acompanhei 100%, mas houve uma queda quando houve esse anúncio. Outro que eu acompanhei, que eu lembro, era um fundo que alugava a parte comercial para uma grande empresa. A empresa era excelente, só que ela mudou de lugar e o fundo foi para 0 de rendimento. Então, dicas minhas, nunca invista em um fundo de um ativo só. Por quê? O seu grande risco é que, por melhor que seja a empresa, primeiro, empresas quebram. Olha as americanas aí. Empresas quebram. Então, você ter um fundo que tenha um ativo só é muito risco. 2, evite os fundos que tenham potencial conflito de interesse. Ou seja, se o ativo é da empresa A, é melhor que o gestor seja administrador o B, porque isso evita conflito de interesse. Então, para resumir, o fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário, é como se fosse um condomínio de cotistas, por exemplo, 1000 cotistas, que aportam dinheiro no fundo para construir ou comprar imóveis que serão alugados, normalmente. Quais são os riscos? Esse aluguel pode parar de ser pago, como aconteceu em vários, ou o inquilino pode sair e ninguém mais está alugando, já aconteceu várias vezes, e a cota, o preço da cota, que é negociada todo dia, cair, e normalmente quando há um aumento de taxa de juros. Esses são os 3 maiores riscos. Então, fundo imobiliário, apesar de ser isento de imposto de renda, não é uma renda fixa. Por outro lado, a partir de agora, em especial do segundo semestre, quando tem uma possibilidade do Banco Central diminuir a taxa de juros, esses fundos vão provavelmente ter uma melhora em geral. Por quê? Porque o valor presente do que os cotistas vão receber de aluguel no futuro vai valer mais. Vale mais com uma Selic a 10% do que com uma Selic a 13,75%. Então, eu acho que esses são os pontos, né? Falei 19 minutos, entre quedas de sinal. E, Matheus, como é que estão aqui de pergunta? Vamos lá. Você me passa aqui? Uhum. Bem, enquanto isso, teve na caixa de perguntas, a Carlésia Cunha falou como analisar o fundo imobiliário e o CRI, qual a diferença de LIG, LCI e CRI. Carlésia, eu vou deixar isso para segunda-feira, porque aqui eu tenho que explicar o CRI, a LIG. Sua pergunta é excelente, mas vai demorar mais tempo, tá? Por que eu falo isso? Porque o CRI ele é bem diferente do fundo imobiliário e a LIG é totalmente diferente, mas são instrumentos importantes. Mas eu não quero ter mais 20 minutos de explicação, mas eu, na segunda-feira, começo falando da diferença entre os três. Condolato, bom dia Guimarães, como começar a investir pensando a longo prazo, o que fazer? Condolato, o que eu penso? Primeiro, a aversão ao risco. Com essas manchetes dizendo que a meta, a gente pode refazer a meta, que não tem meta, se a meta está errada, muda-se a meta. E lembrando que eu falei que com a eleição foram quase 1 ano e meio de aumento de juros, parando 2 meses antes da eleição. Então, declarações como essas são péssimas para a Bolsa de Valores, que é volatilidade. Se você for um profissional, você vai conseguir sim empresas específicas que
que estão com bom valuation. Mas aí é para quem conhece de bolsa, para quem é profissional de bolsa. Não é um momento para comprar bolsa em geral, porque há volatilidade, entendeu? Então, eu sugiro, com calma, ainda mais se você não está acostumado, CDB, depósitos a prazo, a partir de 77% do rendimento da Selic, mesmo com maior imposto de renda, 22,5%, você já ganha da poupança, tá? Esse, para mim, é o mais seguro e mais tranquilo. Leonardo Brandes, qual a capacidade das construtoras operarem o Minha Casa Minha Vida faixa 1? Leonardo, excelente pergunta também. O Minha Casa Minha Vida faixa 1 não tem esse problema, nem o faixa 2, nem o faixa 3, da poupança. Porque os bancos não utilizam para o financiamento o seu recurso de poupança. Então, são quase 600 bilhões de reais do FGTS, os 350, quase 400 em financiamento imobiliário, dos faixas 1,5, 2 e 3. E o faixa 1, ele é orçamento do governo, orçamento geral da União, porque são subsidiados. Agora, em relação às construtoras, como você praticamente não teve esse faixa 1 no governo do presidente Bolsonaro, o foco era mais de 100 mil unidades habitacionais que estavam abandonadas, paradas, eram ao redor de 150 mil. Então, na verdade, as obras foram retomadas para ser finalizadas. É uma boa pergunta, tá? Eu acho que com esse volume aí de 10 bi, a gente vai ter todos os tipos de empresas. Empresas que vão fazer um bom... Excelente pergunta. Quando eu assumi o banco, tinham várias construções que estavam na segunda, na terceira, até na quarta construtora. Tinham algumas que estavam construindo há 6 anos. Vai acontecer isso, tá? Porque você tem muitas construtoras locais, algumas que pegam mais de uma obra e tem problemas. Então, eu acho que, de um lado, esse mercado é o mercado que mais vai receber recursos em termos relativos, mas é importante conhecer o potencial da construtora, tá? Isso aqui vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque tem construtoras menores que, se houver um atraso de pagamento, quebram. A gente deu uma série de isenções para ajudar isso. Mas o que acontece? Nesse faixa 1, a margem é muito pequena. Se parar 6 meses de pagar, a construtora vai quebrar. Tem muito mistério. Com esse novo governo, muda alguma coisa o plano imobiliário para nós pobres? Marisa Faria. Marisa, essa questão do Minha Casa Minha Vida faixa 1 é exatamente para a população mais carente. A grande pergunta, inclusive, do Leonardo vai começar e vai terminar pela mesma construtora? E vai entregar uma obra de qualidade? A minha experiência é que uma parte relevante não. E a inadimplência era de 45%. Então o governo acabava não recebendo 45% do dinheiro e muitas vezes essa verba não era depositada regularmente. E as construtoras mais frágeis quebravam pelo meio do caminho. Por que seria diferente? Vamos ver. Grande Pedro, saudações. Vale hoje pelo risco de investimento nesses ativos? Ed Sai. Eu acho que ele estava falando do fundo imobiliário. Como eu te falei, Ed, eu acho o seguinte. Primeiro, hoje os fundos imobiliários têm algo que não acontecia muito, que é o risco do fundo em si. Se tiver ativo de um ativo só, eu não gosto. Se tiver a relação entre quem está lançando, gerindo, que foram até os que tiveram problema nos últimos 10 dias, é um risco a mais de conflito de interesse. Agora, tem uma coisa muito boa. Você escolher aqueles com menor risco, se realmente o Banco Central começar a baixar os juros, na verdade o mercado antecipa. A hora que o mercado antecipar que o Banco Central vai começar a baixar os juros, o preço das cotas do fundo imobiliário vão subir 10%, 15%. Então, o que eu acho nos fundos imobiliários?
Pedro, eu não entendo muito. Vai para o CDB, até 250 mil por banco, até 4 bancos. Inclusive eu vou começar a falar mais sobre isso, não só sobre o fundo imobiliário como um todo, mas as diferenças entre os fundos imobiliários, os FIAGROS, etc. Mas já é uma coisa que precisa ter um pouco mais de conhecimento. Eu diria o seguinte, não é a hora agora não. Tem que esperar o Banco Central sinalizar que vai começar a baixar os juros. Aí sim, os fundos imobiliários vão subir muito. Todos? Não. Porque tem alguns fundos que vão sofrer muito, porque os seus ativos vão ter inadimplência. Tá? Do Alexandre Graçano, como você vê o mercado imobiliário popular para esse fim de ano? Na verdade, é isso. Minha Casa Minha Vida ele tem uma vantagem. Fundo de FGTS, faixa 1,5, 2 e 3, e fundo do Orçamento Geral da União, do Tesouro Nacional, por faixa 1. Esses vão ter mais financiamento, mais fácil, do que com poupança, sem dúvida. Vamos lá. Tem alguns que são mais intensos aqui. Eu ainda não estou falando dos fundos específicos. Vamos esperar um pouco, porque eu acho que a hora que a gente falar, tem que falar com muita responsabilidade, tá? Isso é muito importante. Quando você dá uma opinião, tem que ser com responsabilidade. Eu estou falando no macro, mas já a gente vai falar comigo. Construir para vender. Fundo imobiliário ou CRI? O que você vê como mais rentável nesse cenário? Olha, eu acho que o fundo imobiliário para quem conhece. Porque você vai ter um ganho grande a partir de... Eu imagino que no segundo semestre vai haver uma redução de juros. Aí você vai... Então, o fundo imobiliário ele tem uma vantagem. Você vai estar com a possibilidade de lançar novas emissões. Então você tem fundos imobiliários que começaram com 50 milhões, estão com 500 milhões. Então o fundo imobiliário, para quem é um bom gestor, é a melhor coisa, como o FIAGRO. O FIAGRO da XP está na 3ª edição. Na verdade, você vai fazendo novos chamamentos. Foi de 500 milhões de reais. Então, se você é um bom gestor, se você é um gestor que inspira confiança, para mim, o fundo imobiliário e o FIAGRO são excelentes. O que é importante é quando é que, como um todo, eles vão sofrer. De 2021 para cá, porque a Selic saiu de 2% para 13,75%. E quando é que vão com um cenário positivo? Agora, provavelmente daqui a 3, 4 meses, quando a taxa de juros vai cair. Na minha opinião, ela vai cair porque a economia vai muito mal, irá pior ainda. Então, para mim, a maneira, na verdade, de correção da taxa de juros vai vir para uma recessão econômica que vai forçar a inflação de demanda. Tem algumas inflações residuais, aí é um pouco mais técnico, que a gente quer evitar a qualquer custo. O maior erro desse governo, de ponto de vista econômico, é replicar a Argentina, de voltar à inflação inercial, porque você não consegue abaixar mais. Eu sou da geração que o Banco Central tinha 45% de taxa de juros anual. Eu vi aí alguém falando que 13,75 é a maior da história. Nem de perto. Você teve até acima de 20% nesse próprio governo, lá época 2003, 2004, mas o ápice foi 45% para estabilizar a inflação. Então, assim, a Argentina, também tinha coisa para falar, mas não vou falar agora, lançou até um dólar soja. Pessoal, isso é um absurdo. É um absurdo. Isso é destruir a economia, mas eu vou explicar na segunda-feira. Assim, lançou segmentos. O dólar soja está a 300 pesos, um dólar normal está a 210 mais ou menos.
Então, na verdade, você gerou uma distorção para que o governo arrecade mais para recompor as suas reservas. Mas é uma coisa tão absurda, quase a mesma coisa do que taxar a exportação. Então, como é que a Argentina vai fazer para que o peso argentino volte a ter confiança? Puxa, vai ser muito difícil. Então, inflação consistente acima de 6%, 7%, beirando 10%, a moeda, né, o real no caso, perde o valor de referência. Isso é mortal. Então, isso é isso que o Banco Central quer evitar. E eu concordo com o Banco Central. Bem, do Kleber Gilson, por que estão caindo tanto os fundos imobiliários? Kleber, como eu falei, são dois movimentos. Um que já vem há muito tempo. Taxa de juros maior, aumentando. O valor que você vai receber em termos reais vale menos, porque você tem que descontar pelo seu custo de oportunidade, que é a taxa de juros Selic. O que significa isso? Ora, se eu deixar o dinheiro em CDBs, eu estou rendendo lá bruto Selic. Se eu deixar em fundo imobiliário, eu vou estar rendendo menos, porque esse aluguel não vai ser reajustado pelo mesmo valor de 13,75%, a inflação está em 4, 5%. Então há esse diferencial, taxa de juros muito alta, há um diferencial claro. Além disso, você passou a ter problemas em fundos imobiliários porque as pessoas não estão pagando o aluguel, as empresas. Então alguns fundos imobiliários não estão recebendo o seu fluxo de caixa. Esse é um problema grave. É uma época boa para comprar casa? Olha, depende. Já reduziu o preço da casa? Porque a taxa de juros do crédito imobiliário está alta. Se for o mesmo preço do ano passado, ainda não. Por que eu estou falando isso? Porque você tem menos gente empregada. Então, a economia está crescendo menos. Pelo contrário, está caindo. Eu acho que esse ano a gente vai ter uma recessão. Então, é natural que os preços diminuam, em especial os preços de ativos mais importantes como casa. Então, a pergunta é, esse está o mesmo preço do ano passado? Eu não acho que vale a pena. Eu acho que vai cair. Vamos ver. Isso aconteceu ou você pode esperar mais um pouco, a taxa de juros vai cair e a taxa do financiamento imobiliário vai cair junto. Porque ela normalmente é TR mais uma taxa qualquer. A TR até um ano atrás estava em 0%. Hoje está em 2%. Agora, você cair esse 2% para 0%, tomando um empréstimo de 35 anos, faz uma grande diferença. Estou falando muita coisa, senão é muita informação. O Marcelo aqui, com a inflação sem controle, é possível a Selic baixar mesmo assim? Marcelo, a inflação do Brasil, por causa do Banco Central, está bem controlada. Tá? Eu não acredito, até porque, normalmente, você tem dois tipos de inflação. Inflação de choque de oferta. O que é isso? Foi o que aconteceu no nosso governo, Bolsonaro, no começo de 2022, a guerra da Ucrânia em fevereiro. O preço do fertilizante explodiu, preço do petróleo explodiu, isso é um choque de oferta. E gera inflação, aumentou a gasolina muito, aumentou o óleo diesel. Quem foi financiar sua safra pagou em fertilizantes até 50%, 100% mais e repassou isso. Então, o choque de oferta nós não temos hoje. E a pressão da demanda é quando a economia está crescendo 5%, 6%, 7% ao ano, que não está. Então, eu acredito que há um espaço no segundo semestre para cair a Selic por causa da fraqueza do PIB. Porque a inflação esperada está ao redor de 6% e a meta 3,25% ao ano. Tem uma banda de 1,5%. Então, 4,75%. Então, na verdade, teria que cair 1% de inflação. Vai cair, na minha opinião, com a queda da produção econômica, com demissões, com menos financiamento imobiliário, com menos financiamento agrícola. Eu acho que esse é o caminho.
não vejo descontrole inflacionário. Agora, tem uma inflação residual. Há uma conversa, a gente deveria lá atrás ter baixado essa meta de inflação para 3,25 e 3, essa é uma discussão. Agora, por que não foi discutido ano passado no meio da eleição? Por que vai ser agora? Então, para mim, é injusto. Se fosse ter essa discussão, que tivesse quando teve o choque de oferta na guerra da Ucrânia. Falar do seguinte, olha, vai aumentar a inflação 2%, 3%, então vamos aumentar a meta em 1%. Pronto. Agora, vocês já imaginaram o tamanho da confusão se no nosso governo tivessem falado isso? Puxa vida. Não dá nem para falar. Reforçar o horário da live, 7 horas da noite, segunda-feira. Felipe, vai ser sempre 7 da noite. Segunda e quinta. Quinta com emoção. Segunda é mais tranquilo. Quinta é com emoção, senão não tem graça. Os bancos estão com problema de liquidez, principalmente os médios, pela dificuldade para captar recursos para emprestar. Viana Bruno. Deve ser Bruno. Não. Tá? Houve aquela crise severa nos Estados Unidos e na Europa. Os bancos centrais agiram muito fortemente e retrocedeu. Os bancos brasileiros são muito fechados. Poucos têm operação externa. Emprestam em real. Emprestam crédito consignado para empresas, cheque especial, cartão de crédito. Então, não. A gente tem um sistema sólido e, de novo, se você investe até R$1 milhão, tem 250 mil de garantia por banco em depósito. Se você tiver 500 mil reais e deixar tudo num banco, se o banco quebrar, você tem como garantia 250 só. Então, a minha sugestão é, se você tem 500 mil, deposita em 2 bancos, você tem 100% de garantia. Mas eu não vejo, neste momento, um problema do sistema financeiro brasileiro. Tá? Mas, como nós falamos, houve uma queda relevante dos depósitos mais baratos, 56 bilhões de reais, 57, em poupança. Isso é ruim. E o CDB, que é um depósito mais caro, teve uma recomposição de 28, mas não por causa da poupança, porque os fundos tiveram resgate de 63. Então, o resgate da poupança mais dos fundos foi de 121 bilhões de reais. Voltou para o sistema 28 bilhões de reais via CDB. Então, você tem aí ao redor de 97 bilhões de reais que saiu do sistema. Então, você tem um problema, né, grave. Na verdade, 121 bilhões, isso aqui, né? 121 para 28 vai dar menos. Vai dar uns 93 bilhões de reais. 93 bilhões, né? 121 menos 28, 93. Então, você está falando de mais de 90 bilhões de reais que saiu do sistema no primeiro trimestre de 2023. É um problema grave. Tá? Não é simples. Fala um pouco do plano empresário e apoio à produção. Fernando, vou falar isso na segunda. Matheus, vamos falar, tá? Perfeito. Porque aí esse aqui é importante. É porque, Fernando, as coisas que são mais complexas, eu preciso de mais tempo. Na segunda-feira a gente tem mais tempo, hoje é véspera de feriado, então prometi que eu ia fazer mais rápido. Rose, é confiável vender imóveis usados agora ou ficou desvalorizado? Rose, de novo, qual o preço? Porque tem um problema. Tem menos funding. O que é o funding do banco? Tem menos poupança. Como tem menos poupança, tem menos dinheiro para os bancos investirem para alguém comprar o imóvel usado. A não ser que você compre à vista. Mas se você for comprar financiando, que é 95% da população, tem menos dinheiro. Então, como tem menos dinheiro, o preço do imóvel deveria cair.
Então, você que está vendendo, na minha opinião, tem que ter na cabeça que normalmente o seu imóvel vai ser mais difícil de vender pelo preço que está. E aí tem um outro ponto. Se você falar em termos reais, a Selic é de 13,75% ao ano. Então, não é comparar o preço com o instante. Porque se você vende o seu imóvel e deixa esse imóvel, o valor parado no banco, em termos brutos, ele vai estar rendendo 12%, 13%. Se você aluga, você vai ganhar o quê? 4%, 5%? Só que você tem a desvalorização, a depreciação do imóvel. Então, essa é a conta que, na minha opinião, você tem que fazer. Você pode vender por um preço um pouco menor, pegar esse dinheiro e botar no banco. E ele, em 6 meses, vai recuperar qualquer perda que você tenha tido nominal. Na minha opinião, essa é a conta. Tá? O quanto eu conseguiria vendendo, botando esse dinheiro no banco, num CDB, rendendo 90%, 95%. Se você deixar 2 anos sem mexer, paga só 15%, que é o menor imposto. Firmino Maia, qual sua expectativa para construir condomínios residenciais na faixa de 600 mil por imóvel? Firmino, como eu falei, acho que vai ter problema. Por quê? 2 pontos importantes. Há uma perda, uma queda do PIB relativo, demissões, férias coletivas. Então, a massa salarial que compra esses imóveis relativamente vai estar menor em termos reais. E o financiamento dos bancos, que é a poupança, como nós falamos, caiu 57 bilhões de reais no primeiro tri. Então, se 65% para todos os bancos, normalmente, com exceção do Banco do Brasil, vai para financiar a parte imobiliária, você tem aí 38 bilhões a menos, que o Banco do Brasil seja relevante, por baixo 30 bilhões de reais a menos que vai poder ser financiado. É dinheiro. Então, eu acho que com a queda da taxa de juros, que eu imagino que aconteça no segundo semestre, eu acho que vai estar melhor. Agora, nesse momento, entendeu? Você vai pegar uma taxa de juros de financiamento alta. De novo, depende de quanto tempo vai demorar também para ficar pronto. Também, se demorar 2 anos, pode ser que você pegue um momento de taxa de juros mais baixa. Eu não sou tão otimista, tá? Porque eu acho que a gente vai continuar com problemas da economia durante bastante tempo. Aplicando em CDBs, o governo pode confiscar nosso investimento? Carlos, houve, aquele congelamento, o plano da Zélia, que foi tão traumático. Eu imagino que você também, não sei a sua idade, mas eu tinha 89, 18 anos, em 90, 19. Foi uma das coisas mais traumáticas do ponto de vista de mercado financeiro que eu passei. Eu não acredito. Tá? Agora, sim, teria problema. Você teria problema em tudo. Porque o confiscamento, aquele congelamento, não foi um confisco, foi um congelamento. O dinheiro era seu, você só não podia pegar, e você podia pegar um valor mínimo. E foi uma confusão, aquela do boi no pasto, porque é assim, a economia é real. Beleza, quem que vai comprar? Então, eu não acredito. Tá? Eu acho que tem vários outros problemas potenciais e que vão acontecer vários, mas o confisco eu não acredito. Seria assim uma tsunami. Não acredito. Deixa eu ver o que mais. Tem uma pergunta ou outra. Assim, meu foco é muito aqui na parte financeira, econômica, tudo. Não vou entrar aqui nas questões políticas, etc., porque eu acho que, entendeu? Acho que vocês estão aqui muito mais para ouvir isso. E essa parte que, na minha opinião, eu tenho vivência e base. Então, algumas perguntas, vocês me desculpem, mas eu vou focar aqui. Preços dos imóveis irão subir ou manter? Léo, como eu falei, tem
a economia vai crescer menos, na minha opinião vai cair, mais demissões. Enquanto a taxa de juros estiver nesse patamar, eu não vejo como o preço do imóvel subir. Porque se você pegar esse dinheiro e aplicar no CDB, você vai estar rendendo 13,75, 13, 12,5 bruto. É muito dinheiro. É outra economia, pessoal. Uma economia com taxa de juros de 5, 6%, ela tem pouco a ver com uma de 13,75 de taxa de juros. Porque você cria um incentivo muito grande para as pessoas deixarem o dinheiro que têm aplicadas sem fazer nada. É um rendimento acima de 1% ao mês. É muito dinheiro. Tá? Agora, não adianta querer forçar essa redução na marra, porque vai ser que nem teve o segundo governo Dilma. Baixou e depois explodiu. Porque não era sustentável. Maria José, quem tem dólar guardado deve se desfazer? Maria José, a sua pergunta é excelente. O dólar tem uma questão, não rende juros. Então, quando você está com dólar guardado, se você tivesse esse dinheiro no CDB, ele estaria rendendo 13,75 brutos, alguma percentual disso, porque dificilmente você teria 100%, e o dólar está constante. O dólar, como o ouro, são para momentos de grande volatilidade, tanto que nesse governo, nesses últimos 3 meses, ele variou de 5,30 para 5, né? Até baixando de 5, testando. Então, o dólar ele é muito mais para aqueles que acham que vai haver uma ruptura, uma coisa muito intensa. Eu não acho que vai acontecer. Agora, se a taxa de juros cair, em especial se ela cair de um modo que os agentes financeiros acreditem que não seja sustentável, aí o dólar vai dar uma, que a gente chama em mercado, estilingada. Se a taxa de juros abaixar sem condições técnicas, o dólar vai ser um excelente investimento. Só que vai ser rápido. Tipo, em uma semana vai subir 10, 15%, não tenho dúvida. Tá? Neste cenário que enfrentamos, macro micro, pode ocasionar crise de crédito, Matheus? Foi você, Matheus? Outro Matheus. Não, sim. Excelente, Matheus. Sim. Você pegou exatamente a definição de crise de crédito. É essa. Taxa de juros elevada, desemprego, as empresas demitindo, não conseguindo vender tanto. Por que o mercado de certificados de recebível imobiliário, os CRIs, tem várias inadimplências? Porque as pessoas, as empresas não estão pagando os aluguéis, por exemplo. E por que não estão pagando? Porque não estão faturando. Olha quantas empresas estão entrando em recuperação judicial, quase 200 no primeiro tri, número recorde. Né? Não vou dizer que é recorde, porque eu não tenho todo o histórico e certamente, né, não vou cometer outros erros, a gente teve momentos de crise total. Mas então não é recorde, não, tá? Porque eu não tenho todos os números. Mas é relevante. E são empresas grandes também. Então, nós estamos num momento de fragilidade econômica. Sim. Nós estamos num momento com as pessoas bastante endividadas. Então, o que é uma crise de crédito? Para chegar na crise de crédito demora mais. Mas os bancos colocam o pé no freio. Botam uma taxa de juros mais elevada, o seu spread. E quem sofre? Quem mais precisa. E se ficar muito pressionado, acaba não pagando. Então é um problema. Tem mais esses aqui? Acho que a gente... São mais 4, a gente termina, né? Érico, bancos abrindo concursos é um indício de preparo para aumento nas demandas bancárias, como empréstimo? Aconteceu alguma coisa aqui? Está estável aqui. Transmissão concluída aqui. O YouTube deve ter caído. O YouTube caiu? Como é que eu faço aqui agora? Você acha melhor, então... A gente continua, encerra essa...
Não, é porque... Tá bom, vamos fazer essa. Então, Érico, e aí a gente deixa as outras para segunda-feira. Quais são os bancos, né? Aí eu vou olhar aqui no lista. Pergunta boa, cara. Não acho que significa um aumento das demandas bancárias como empréstimos e outras aplicações de crédito, não. Eu acho, inclusive, eu falei da última vez, eu estou lendo os livros e vou falar dessa questão da inteligência artificial, que a gente vai viver uma revolução tecnológica. Olha o Pix aí. Então, não. O que aconteceu foram que os bancos, em geral, fecharam muitas agências, demitiram muita gente ou tiveram planos de demissão voluntária. Então, muitas dessas contratações vão ser contratações para renovar as pessoas que saíram, porque a grande maioria dos bancos aposta no canal digital. Então, não vejo aumento na maioria dos bancos em agências. Esse sim seria um ponto de necessidade de contratação. A parte digital e a parte de cálculo, isso é importante, inteligência artificial vai ser uma revolução no cálculo de crédito, todo tipo de cálculo de crédito, porque os modelos serão muito mais sofisticados. Por exemplo, a rede social, ela já usa inteligência artificial. Você vai ver que os tipos de vídeos, stories, etc., que você vê, cada vez que você vê mais um assunto, aparece mais no seu Instagram, no seu YouTube, etc. Vai acontecer isso no crédito. Então, o comportamento, a sua mensuração da sua qualidade de risco de crédito, que é o seu potencial de pagamento, ele vai ser muito mais eficiente e vai migrar para uma análise pessoa por pessoa. O que eu acredito? Cada pessoa vai ter uma taxa de juros diferente. Você vai ter uma taxa de juros diferente da minha. Você quer pegar um empréstimo e eu outro, serão taxas de juros diferentes. E por quê? Porque nós vamos ter riscos diferentes. Vai evoluir para isso. Isso não é possível uma pessoa fazer tendo bancos com 10 milhões de clientes. É impossível. É humanamente impossível. Então, na minha opinião, e a gente fala mais, o avanço da tecnologia fará com que, cada vez mais, a inteligência artificial domine partes relevantes das operações bancárias. Então, eu não vejo, sendo objetivo, vários bancos fizeram PDV, eu acompanhei. Eu entendo que essas contratações estão recolocando pessoas que saíram e que provavelmente são uma geração mais nova, mais acostumada com essas novas tecnologias. Mas, pessoal, travou, a Ilane. Travou. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente hoje fez um experimento aqui, melhorando. As quintas-feiras são com emoção. E na segunda-feira vou fazer lá de Brasília. Lá já está mais estabilizado e a gente vai ter uma live normalmente maior. E eu anotei aqui alguns assuntos que eu vou voltar. Eu quero desejar para vocês uma feliz Páscoa, um momento importante com a família de vocês, muita paz, tudo de melhor para todo mundo. Um grande abraço.